Hoje nós vamos refletir sobre um assunto importante que é o seguinte: como funcionam os tratamentos espirituais? E embora existam diversas modalidades, eu vou tentar resumir, e é apenas um resumo, o que eu entendo que seja o funcionamento básico que perpassa todas as ritualísticas e todas as modalidades de tratamento espiritual. Vamos dar um primeiro passo falando sobre a aura. Já ouviu falar em aura? Aura nada mais é do que uma irradiação energética que toda pessoa tem em torno de si. Nessa irradiação energética reflete-se os pensamentos e os sentimentos daquela pessoa. Então é como se tudo aquilo que a gente pensasse, aquilo que a gente sentisse, gerasse uma vibração. E essa vibração fica em torno do indivíduo. Aqui na Terra, via de regra, nós não temos como enxergar essa energia, mas os espíritos sim. É por isso que, frequentemente, nos terreiros, as entidades conseguem falar coisas muito assertivas sobre o consulente sem aquele consulente nunca ter pisado naquela casa, simplesmente observando o campo áurico daquela pessoa, quais são as energias que circundam ela. E isso no que se refere tanto às energias boas quanto às energias ruins. Todos nós temos isso em torno de nós. Segundo passo, sintonia. O que é sintonia? É quando uma energia está na mesma vibração de outra. Já ouviu falar em ressonância? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a prefeitura resolveu fazer um asfalto novo aqui na rua de casa. E uma das máquinas que eles têm é aquele rolo compressor que vem uniformizando o asfalto. Aquele bicho tem um motor gigante. Quando eles dão partida naquela máquina, as janelas aqui de casa começam a vibrar. Você já deve ter visto isso, um caminhão quando passa na sua rua. Tem muita gente que acha que é devido ao peso. Não, não é. É a frequência do barulho do motor, acaba entrando em sintonia com a frequência da vibração do material da janela, então as janelas e as portas começam a tremer. Isso se chama ressonância. Pesquisa aí em física que você vai achar esse conceito. No campo espiritual, a gente chama isso de sintonia, sintonia vibratória. Então, para você fazer o mal, você precisa ter alguém que se sintoniza com aquele mal. E para você fazer o bem, você tem que ter uma pessoa que se sintoniza com aquele bem. Frequentemente, as entidades falam que uma das grandes dificuldades que elas sentem ao tentar ajudar uma pessoa é quando encontram essa pessoa fora de sintonia. É por isso que, na maioria dos terreiros, centros espíritas e quaisquer instituições que tenham trabalhos espirituais, o tempo todo as pessoas estão falando: silêncio, gente, concentração, oração. Para quê? Para já entrar numa sintonia favorável. Aqui no nosso terreiro eu costumo dizer que do momento que a pessoa desceu do carro e entrou na fila, ela já está em trabalho espiritual. Mas a maioria das pessoas sofre de um mal terrível chamado verborragia. Elas não calam a boca. Elas querem ficar conversando o tempo todo. O silêncio para elas é uma coisa terrível. Então, mesmo que elas estejam na fila, já dentro da sintonia, do campo áurico, digamos assim, do próprio terreiro, já sob a proteção e tutela das entidades, ainda assim, uma boa parte só vai calar a boca quando entra e vai sentar no banco, porque fica com vergonha de conversar e ser chamada a atenção. E se eu ver, eu chamo a atenção mesmo. Muitas pessoas até são bem magoadas comigo por conta disso, né? Mas enfim, é a falta de educação, né? Mas acontece. Então, a pessoa que ela já entra na fila do trabalho espiritual e ela fala: agora eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar em oração, eu vou me sintonizar, vou pedir meu anjo da guarda, vou pedir a Deus. Ela está muito mais aberta energeticamente para receber a boa energia que o guia vai trazer. Então, frequentemente, tudo que um consulente precisa lhe é dado desde o momento em que ele está na fila do passe. Quando ele vai conversar com a entidade, é só a cereja do bolo. O resto ele recebeu antes. Agora, aquele consulente que fica mexendo no celular, que fica conversando, que não fica quieto, entra, sai, vai no banheiro, vai lá fora, fuma, sabe? Fica falando de política, de futebol e não sossega um minuto, o que ele vai receber é muito pouco, porque a sintonia dele com o trabalho vai estar muito pequenininha. Entendem o princípio da coisa? Isso funciona para tudo.
Para o bem e para o mal, o processo é o mesmo, tem que ter sintonia. E o terceiro ponto é o merecimento. Mas essa é uma palavra que precisa ser muito bem entendida. Muita gente acha que merecimento é uma espécie de bajulação, é como se fosse o filho preferido de Deus. Não é isso, gente. Merecimento é fazer por onde, entende? Então você pega, por exemplo, duas pessoas doentes com o mesmo mal. Vamos dar um exemplo assim bem drástico. Vamos falar câncer. Duas pessoas com câncer, o mesmo tipo de câncer, esses cânceres vão agir de forma diferente dependendo da postura de cada pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes aprendeu o que essa doença quis lhe ensinar, que se resignou, que entregou a fé, que está buscando, que tem uma esperança, que tem uma fé forte, ela está muito mais aberta a receber um tratamento espiritual mais efetivo do que aquela pessoa que só lamenta, que xinga todo mundo, que briga com a família, que acha que Deus abandonou ela. Aí quando ela chega no terreiro, ela vai parecer uma santa, né? Não, porque eu quero, meu Deus, me ajuda, me cura. Mas aí quando você olha a semana que passou, você fala, pô, essa pessoa viveu de uma forma totalmente negativa. Aí aos 45 do segundo tempo ela chega aqui e quer mudar a sintonia. Entende o que eu estou falando? Isso é fundamental. Então o merecimento tem a ver não só com esse tipo de atitude que eu mencionei, mas também com a jornada evolutiva daquela pessoa, o que ela já fez de bom no passado, como ela viveu a vida, quais são as dívidas que ela tem que pagar. A gente vê no próprio Evangelho que Jesus não curou todas as pessoas e que ele tinha especial dificuldade para curar quando ele chegava em cidades que as pessoas eram muito resistentes, muito duvidosas. Isso está nos Evangelhos, procura que você vai ver. Tem cidade que Jesus entrou que ele não conseguiu fazer nenhum milagre, nenhuma cura. E ele falava, por causa da dureza de vossos corações, é por causa da vossa incredulidade. Porque não tem uma passagem de Jesus falando assim, eu curei você. Ele diz, a sua fé te curou. Entende? A fé é um dos fatores fundamentais do merecimento. Então, se aquela pessoa ela chega com essa energia aberta, então a chance dela conseguir um tratamento mais efetivo é muito grande. Agora, a pessoa que vai de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, ela vai receber cada vez menos. Então, esses três componentes, eles são fundamentais para a gente entender. Eu vou acrescentar um quarto, que é um mecanismo de ação. Veja, ninguém aqui na Terra é Jesus. A gente não tem um poder de cura gigante como ele tinha. Mas se a pessoa fez tudo isso que eu mencionei até agora, por que ela não é curada já na primeira sessão? Porque a gente não tem essa força toda, nem nós, nem as entidades. Então, a pessoa, e claro, considerando o merecimento, né? Às vezes a doença, isso é um ponto importante, deixa eu falar sobre isso. Às vezes a doença que a pessoa enfrenta é a aprovação que ela precisa passar. Às vezes não é para curar o caso dela, ela precisa perecer com aquilo, porque essa é a lição que lhe cabe enquanto espírito vivenciar. Ponto. Porém, mesmo nesses casos, a pessoa no mínimo consegue um baita alívio se ela tiver com a postura como eu mencionei agora há pouco, se ela tiver aberta, receptiva. Então, feito parênteses, vamos continuar. A pessoa vem na primeira gira, às vezes a entidade vai dar uma limpada, tirar a energia ruim. Na segunda gira, vai tirar mais energia ruim ainda. Na terceira, mais. Léo, mas por que não tira de uma vez? Primeiro, porque você precisa de uma grande quantidade de força para poder arrancar as energias ruins que uma pessoa acumulou, sei lá, às vezes durante uma vida inteira. Segundo, porque se você arranca essa energia de uma forma brusca, essa pessoa sente. É como uma pessoa que passou muito tempo sem tomar banho. E aí você vem com aquelas buchas de palha, né? Esfrega com força, a pele dela vai ficar toda vermelha, toda irritada. Então você vai por um processo suave. Você faz um banho mais leve, depois um banho e vai indo, você vai arrancando camada por camada aquela sujeira até a pessoa estar limpa. É mais ou menos esse o processo que as entidades fazem. Por isso que é preciso paciência, por isso que é preciso frequência, por isso que é preciso fé, é preciso esperança. Agora o indivíduo ele já chega todo fodido no terreiro e ele acha que a gente ali é Jesus, né? Que vai estalar o dedo e vai falar, levanta-te e anda. Não é assim que funciona. A gente não tem esse poder, a gente não tem, enfim, não tem nem lógica pensar uma coisa dessa. Então o mecanismo ele é picado, ele é fracionado.
Até porque é preciso ver como a pessoa vai agir. Às vezes acontece um caso curioso, conforme a pessoa vai melhorando daquele mal, seja ele físico, mental ou espiritual, ela começa a reincidir nos erros. Então, sei lá, a pessoa estava, sei lá, no mundo das drogas. Aí ela tem uma enfermidade que muitas vezes é um freio para que ela não afunde nesse mundo. Aí ela vai tratar. Quando ela começa a melhorar, ela volta a usar droga. Isso acontece. Então, olha como é complexo, como tem N fatores, mas eu creio que o mecanismo básico, essencial, é este que eu descrevi e que perpassa todas as modalidades de tratamento espiritual. Espero que, com esse breve resumo, pelo menos uma noção de como funciona, você tenha tido. Um abraço e até a próxima reflexão. Se não estiver inscrito, se inscreva, curta, compartilha. E caso você tenha interesse em trabalhar suas emoções, que é outra coisa que faz muita gente adoecer, eu sou psicoterapeuta, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo você encontra as minhas redes sociais, é só mandar uma mensagem, beleza? Um abraço e até mais.